Vamos lá? Estamos ao vivo? Boa noite a todos vocês. Muito obrigado por acompanharem a TV 247. Estamos aqui nesse momento de vigília democrática. Ontem a gente até brincou, né? Falou disso. Eu, Leonardo Atush, Paulo Moreira, Alex Sonic. Queria pedir a todos vocês, quer dizer, que chamassem seus amigos, que compartilhassem. A gente quer muito ampliar o alcance dessa transmissão de hoje, porque vamos debater um tema muito importante que não está nos portais da imprensa corporativa, que é a pesquisa CNT-MDA. Você provavelmente já leu sobre essa pesquisa, já viu pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo próprio 247, mas curiosamente essa pesquisa não saiu no UOL, não saiu no G1, suspeito que ela não vá sair também no Jornal Nacional, por uma razão muito simples, quer dizer, o ex-presidente Lula cresceu bem e vence todos os adversários, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Vou começar passando a bola para o Paulo, depois para o Alex. Por que essa pesquisa está sendo tratada quase que clandestinamente? Porque ela ocorre num momento que é muito bom para o Lula e muito ruim para os adversários dele. É bom para o Lula porque o Lula acaba de começar as caravanas, ele fez uma caravana no Nordeste, foi uma consagração popular, ele se reencontrou com uma parcela importante do eleitorado dele e saiu dali fortalecido, né? E é muito ruim para os adversários deles, porque os adversários deles, todos de uma forma ou de outra, os concorrentes neste momento, né, foram todos instrumentos do golpe, protagonistas ou coadjuvantes, e um golpe que transformou o país num deserto. Um deserto econômico, uma tragédia social e um desgaste tal que faz com que mostre o seguinte: o Brasil, depois de um tempo, começa a cair a ficha e começa a rever o que pensavam um ano atrás e reavaliar o Lula, que virou realmente a grande esperança dos brasileiros. Tanto que o segundo colocado nessa pesquisa é o Bolsonaro, que ninguém, fora uma parcela extremista e minoritária da população, acha que é uma saída. Então pintou um cenário que é muito bom para o Lula e muito ruim para os demais, que é o Lula como uma resposta ao Bolsonaro. Então é uma grande questão que coloca aí, que a gente vai debater depois sobre isso. Por que você acha, Alex, que a imprensa está escondendo a pesquisa? Bom, o que eu sei é o seguinte, essa pesquisa mostra claramente uma coisa. Não colou a versão do Moro dos procuradores de que o Lula é bandido e criminoso. Não colou, porque se esse discurso tivesse colado, o Lula não podia ter essa aprovação toda. Seria execrado como todos os outros. O Temer é considerado bandido, criminoso, corrupto, está com 3% de aprovação. Né? O Aécio sem falar de Eduardo Cunha, Aécio desapareceu. E o Lula continua lá em cima. Então, eu acho que é um recado para os procuradores e para os juízes, para o Poder Judiciário, de que alguma coisa está errada. Lula é denunciado 9 vezes, já é réu uma vez. 7 vezes. 7 vezes. Ele se tornou réu pela 7ª vez hoje. Réu pela 7ª vez. E, no entanto, as pessoas não acreditam, porque não há provas. Até agora não foi demonstrado nenhum ilícito do Lula. Senão, as pesquisas seriam diferentes. Então, eu acho que está acontecendo. Por que a imprensa não divulga ou esconde ou divulga pouco? Né? Porque mostra essa discrepância. Eu vou dar um dado. Eu tenho a minha versão sobre o silêncio da imprensa, que é um pouco diferente da de vocês. Eu acho que a imprensa, em geral, ela é muito arrogante, ela não gosta de ser contestada. O que a gente viu na Globo News, em outros comentaristas nos últimos dias, era: Lula morreu, Lula está morto. Lula levou a bala de prata, daí como levou a bala de prata, agora não se levanta mais, foi fatal. Aí, de repente, vem a pesquisa e mostra que ele não morreu. Quer dizer, as pessoas não gostam de confirmar o próprio erro. Agora, eu queria dar para vocês um dado impressionante, que é o seguinte, quer dizer, é a pesquisa espontânea. Então, você vê o seguinte, quer dizer, Lula 20,2, Bolsonaro 10,9, Dória 2,4, Marina Silva 1,5, Alckmin 1,2, Ciro 1,2, Álvaro Dias 1, Dilma 0,7, Temer 0,4, Aécio 0,3. Curiosamente, os dois protagonistas do golpe, que são o Aécio e o Temer, abaixo da Dilma, somando os dois, eles empatam com a Dilma. Agora, se você somar todo mundo, eles dão mais ou menos, é o Lula contra o resto. O Lula tem esses 20% espontâneos, se você somar todos os outros, eles vão ter 20% também. Não, e a outra questão que surge diante disso é
por que os tucanos estão brigando tanto? Um tem 1% e outro tem meio. Estão brigando pelo quê, o Alckmin? Não é? Porque quem vai ser o candidato? O Alckmin, o Dória, sou eu. O Dória já é o presidente da América, da Europa, né? E quando você verifica a pesquisa, né, Paulo? Não tem nada. Olha, eu queria agradecer a todo mundo, que eu estou vendo que a gente está com uma audiência alta. Eu saí um pouquinho aqui, quer dizer, para pegar os dados, voltei para o Facebook, me surpreendi, a audiência é muito alta, gente do Brasil inteiro novamente, e peço a vocês que mandem as suas próprias perguntas. A gente vai debater alguns temas sobre essa pesquisa. Quer dizer, o Alex até entrou num deles, quer dizer, que essa questão do PSDB muito mal, né? Mas eu acho que também, quer dizer, eu acho que a gente tem que colocar a própria questão com o Bolsonaro, né? Quer dizer, se esse segundo turno vai ser com o Bolsonaro ou não, e como seria esse segundo turno, e também discutir eventualmente um cenário sem Lula. Voltando para você, Alex, desculpa ter cortado um pouquinho, quer dizer, sobre essa questão do PSDB. Você falava do Dória, né? O Dória está se comportando como presidente, como se já tivesse sido eleito. Eu acho que tem um dado muito interessante, que é o fato do Dória ter tido um número muito parecido com o do Alckmin. O Dória teve 9,4 no cenário de primeiro turno, a pesquisa já não espontânea, mas estimulada, e o Alckmin teve 8,7. Quer dizer, tanto um quanto o outro ficaram em quarto lugar, porque a pesquisa mostra o Lula com 32, o Bolsonaro com 20, mais ou menos, a Marina com 11, e os tucanos aparecem na quarta posição. Agora, como os números são muito parecidos, do Alckmin e do Dória, quer dizer, na minha interpretação, o Dória já não é mais candidato. Quer dizer, porque é o seguinte, quer dizer, o argumento dele era, não, eu tenho muito mais votos do que o Geraldo. Agora os votos são iguais, provavelmente porque ele vem perdendo popularidade. Como o Alckmin domina a máquina, a tendência é que o Alckmin seja o candidato, ou não? Não, então assim, todo mundo já percebeu que ele abandonou a cidade, né? O Dória não é um prefeito, já é chamado de prefake, né? Na internet é conhecido como prefake. Ele não fica aqui na cidade, ele passa às vezes, a cidade está abandonada, não está linda, né? Ele vai para o exterior vender a cidade, quer dizer, a imagem dele, desde que ele assumiu até agora, só piorou, né? As pessoas ficaram impressionadas porque ele ganhou no primeiro turno, 50%, que na verdade não foi 50%, porque se tirar... não foi menos de 50%. Foi 30%, na verdade. Perdeu para brancos, nulos e perdeu. Então teve essa onda em cima dele e tal, mas agora está se vendo que a cidade ele abandonou, não está fazendo nada, né? Popularidade no Brasil, aquelas viagens todas que ele fez, aquilo, né? Nem o ovo ajudou, né? O ovo poderia... Claro. Mas nem o ovo ajudou. Antes de passar para o Paulo, eu vou até lembrar hoje uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, porque muita gente, quer dizer, que não lê a Folha, que não está em São Paulo, quer dizer, não se informa adequadamente sobre o Dória. A Folha retratou, quer dizer, a cidade entupida de lixo, né, porque a varrição diminuiu, embora o Dória se fantasiasse de gari. Ou seja, quer dizer, a própria Folha começou a bater porque estão percebendo que não existe um prefeito. Aqui em São Paulo, você falou dessas viagens, o Ministério Público questiona as viagens porque alega que o Dória viaja, usa o dinheiro público para viajar para fazer promoção pessoal, né? Ou seja, ele está gastando o dinheiro de todos para se promover, para receber um título de cidadão honorário de cidades onde ele nunca foi. E além disso, o valor econômico das organizações, Globo publica uma matéria em que o Dória viaja no avião de um empresário que tem várias ações contra a prefeitura. Ou seja, é conflito de interesses total. Esses fatores estão derrubando a popularidade dele. E o que apareceu na pesquisa. Agora você, Paulo, você acha que ele ainda consegue ser candidato ou não? Olha, eu acho... eu queria retomar um pouco, porque eu acho que o ponto sério da política brasileira hoje, o personagem da política brasileira hoje, nunca é demais repetir, o personagem real é o Lula. O Lula é real, o Lula existe, ele sobrevive, ele apanha há anos e continua aí, é o principal líder a disputar a presidência de 2018, só não vai fazer isso se for impedido pela justiça. Então, isso é um dado real. Os outros, eu acho que eles têm importância, mas na minha gente vai debater muito o Lula, exatamente. Mas só para não deixar passar a questão do Dória. Eu acho que o Dória, ele foi uma coisa meio... criou aquela fantasia, uma bolha, né? Muito menos consistente do que se imaginava, né? E hoje, assim, se ele ficar desse tamanho mesmo, é tudo... Porque tem muitas
variáveis. O que vai acontecer com o governo de São Paulo? O que vai acontecer? Sabe, quer dizer, o Alckmin também, ele já foi candidato a presidente, ele já perdeu. Então será que ele, ou seja, eu acho que quando eu falo do Lula, porque o Lula é um personagem real. As pessoas, o eleitorado, ele está desconfiado dos políticos. Ele não tá, agora, existe um político que tem um tamanho de candidato a presidente, que é o Lula. Existe outro que talvez tenha, que é o Bolsonaro. Agora, esses aí, sabe, eu não consigo achar que isso aí, ele está falando de coisas reais. Eu acho que, porque o Dória é um pré-fake e o Alckmin é o que mesmo? O Alckmin é o governador de São Paulo. Ele tem uma máquina, tudo isso. Mas até que ponto isso assim em si vai influenciar? No Brasil não quer dizer nada. Quer dizer, você vai no Rio Grande do Norte, você conhece Alckmin. o Alckmin. Não, eu vi outro dia que o Alckmin, ele vai fazer uma agenda parecida com as caravanas do Lula para chegar lá e dar uma bicadinha aqui. Paulo, olha só. O futuro de Alckmin é Pindamonhangaba. Esse é o futuro dele. Deixa eu só fazer um pedido aqui para quem está nos acompanhando. Quer dizer, a gente viu aqui, entrou muita gente aqui fazendo carinha feia pra gente. A audiência tá alta, a gente pede coraçõezinhos também, né? É importante. Sinaizinhos de joia. E vou começar a dar os boa noites. Quer dizer, a gente começa pelo Porto. A gente tem agora gente nos assistindo em Portugal. Portugal. Carnaubais, Rio Grande do Norte, Sorocaba, São Paulo, Duque de Caxias, Teresina, São Paulo, Paraná. Enfim, Currais Novos, Rio Grande do Norte, Iguaci, na Paraíba. Civilar, Currais Novos. E vamos em frente, quer dizer, Piauí, quer dizer, muita gente aqui do Brasil inteiro. Isso é muito gratificante. Eu peço que vocês compartilhem com todos os seus amigos. Quer dizer, quanto mais gente souber da nossa existência, mais adiante, quer dizer, a gente vai poder levar essa mensagem. Obrigado pelos corações que já estamos recebendo aqui. Mas enfim, quer dizer, então vamos falar da questão Lula. Quer dizer, o Dória é o pré-fake, o Alckmin tem um tamanho ali que a gente não sabe exatamente qual é. O Lula, ele vence todos os adversários no segundo turno. Ele vence o Bolsonaro, ele vence o Dória, ele vence o Alckmin, ele vence a Marina. E se você olhar as pesquisas anteriores, quer dizer, ele chegou a perder para a Marina, quer dizer, logo no auge dessa questão de Lava Jato e tal, e hoje o cenário se reverteu. Você já deu mais ou menos um ensaio de resposta para isso, Alex, quer dizer, de que a coisa não colou, mas por que ele cresce, quer dizer, na sua visão? É isso, quer dizer, as provas foram inconsistentes, as pessoas estão percebendo que tem uma seletividade da justiça? Não, as pessoas estão percebendo que as acusações contra ele são completamente vazias, né? Isso aí, que a gente achava que ficava só no âmbito pequeno, de imprensa, de pessoas... Mas parece que isso aí já tomou conta do país, inclusive, porque não é só o Nordeste, né? Tudo bem, ele fez essa caravana no Nordeste, mas... Esse resultado é o país todo, não é? É o Nordeste, é o Sul, o Sudeste e etc. E para mim o Lula não é nem um político, o Lula é um líder. Ele não é um político, ele não é visto como um político. Ele é um líder, de verdade, sempre foi, desde que foi o líder dos metalúrgicos. Ele é o líder desse país. As pessoas sabem que há um vazio de poder, não há um presidente, né, da República, e o líder do país é o Lula. Mas convergem para o líder, né? Então, não tem saída. Você, Paulo, aqui que você atribui o crescimento do Lula, mesmo depois de condenação, de tudo isso, porque essa é a primeira pesquisa empresarial, porque foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes, após o Lula ser condenado. Olha, eu acho que se a população, quer dizer, embora o Lula esteja sendo objetivamente perseguido, ou seja, querem encontrar provas deliberadamente contra ele para interromper a sua carreira política. Isso querem fazer. Isso querem fazer. Não há dúvida mais. Eu acho que quando as pessoas falam na parcialidade do Sérgio Moro, quando falam na parcialidade do judiciário, toda essa parcialidade ela é parcial, como toda parcialidade, para um lado só, que no caso é contra o Lula. É essa parcialidade. Não existe uma parcialidade a favor, contra o PSDB. Então, apesar de tudo isso, apesar da popularidade do Sérgio Moro, que ele tem uma popularidade, tudo isso, o Lula não cai. Por que não cai? Porque não se consegue provar contra ele. A ideia de que não há provas contra ele está pegando, porque é uma insistência tão grande que fica claro, você fica batendo e não acontece, e não se tem uma prova. Quer dizer, uma vez, há muito tempo, eu conversei com a Márcia Cavaleri, do Ibope, e que ela me disse o seguinte: se um dia a população for convencida de que um político, qualquer político, mesmo o Lula, é culpado de crime, ele desaparece. Claro. O Lula resiste porque a população não foi convencida porque ela não vê provas. Não, é porque não tem nenhuma imagem.
Não tem a mala. Existe a mala do GEDEL, existe a mala do Aécio, existe não, a mala do não, as malas do Temer. Vamos falar assim, e Não até tem uma agora, imagem. vamos dizer assim, até agora não há descrição real e convincente de nenhum crime contra o Lula. E ele foi investigado Exatamente. muito mais tempo Ele do que o investigado mais Temer. que todo mundo. O Temer é agora. Começaram agora, porque começou a ficar Imagina chato. que vai vir ainda. Porque começou a ficar chato. O Fernando Moreira está perguntando por que os meios de comunicação não divulgam as pesquisas. Eu acho que não divulgam as pesquisas, Fernando, porque, na verdade, quer dizer, confronta a tese que vem sendo vendida para a população há muito tempo, de que o Lula morreu, de que não existe mais e assim por diante. Que o projeto é... Porque, veja só, a desconstrução chegou ao ponto agora de se tentar se provar que o Bolsa Família não distribuiu renda. O Djalma nos corrige. O SBT acaba de divulgar a pesquisa. Perfeito. Parabéns ao SBT. Boa, Enfim, muito tomara bem. que os outros também divulguem e que todos sejam democráticos em relação a esses dados. Mas tem um ponto, quer dizer, a mesma pesquisa, quer dizer, que também fala do Lula, ela mede a aprovação do Michel Temer. E mostra que ele é aprovado por 3,4% dos brasileiros. É inédito. Como a margem de erro é de 2 pontos, pode ser 1, pode ser quase 0, quer dizer, pode ser inexistente. Como pode ser 5. mas pode ser 5. Pode ser Pode ser 5. Agora, olha, ele é muito bom. Nunca houve. Lembrando, quer dizer, antes do golpe, quando a Dilma chegou a cair para 8, 9, 7, sei lá, não, é insustentável. Ele mesmo disse. Quando ele estava conspirando, ele deu uma de analista político, com 7% ele já estava conspirando, é possível. estava derrubando ali, né? Mas falava assim, derrubando. não, com isso aí não dá, Acho difícil, é perigoso. acho difícil. Pois é, como é que a gente fica? A gente fica com, vamos dizer assim, um governo chefiado por uma pessoa com essa aprovação e rejeitado por 84,5% da população. Olha, esse governo, ele é apoiado pelo 0,1% da população que tem aquela parcela enorme da renda, mais quase 20% da renda do país, e controla os fios que mandam no poder. Então ele tem esse apoio que é difícil mexer com isso aí. É difícil mexer com isso aí porque ele tem. Ele tem os bancos com ele, através dos bancos ele tem a mídia, através dos bancos ele tem a grande indústria. Então ele tem um poder subterrâneo muito forte que está com ele, porque ele é servil a esse negócio. Então essa situação é uma situação que tem que ser derrotada na urna. Cada vez tem que ser vencida aí, porque é o povo na urna, porque o povo não está na rua para derrotar por outras vias, como muitas vezes acontece. Não, ele está aí, mas na urna ele está dizendo que ele quer, tanto que ele quer votar no Lula, ele quer que tenha eleição, ele quer que tenha isso aí. Então eu acho que o Temer, ele assim, ele é aquele fantasma, um morto-vivo, mas que ao mesmo tempo vai fazer muito mal até o último dia. Então ele tem que ser paralisado. Se não puder ser afastado, ele tem que ser paralisado. Porque se ele conseguir se manter, se ele conseguir passar por essa denúncia, ele vai para a Previdência, depois ele vai para a Eletrobras, ele vai numa destruição, porque essa é a sua vocação. Agora, o Temer ontem jantou com Donald Trump, né? Presidente dos Estados Unidos. Aliás, não foi ele que jantou, foi um jantar. Foi um jantar para vários presidentes e tal, porque eles venderam essa ideia. O Temer vai lá e janta com o Trump. Vai convidar, o Trump convidou para jantar. A internet até tirou sarro porque ele era o único que tinha fone de ouvido, porque precisava de tradução simultânea. Não domina o inglês. Ninguém é perfeito. Pois é, e aí ele fez um discurso hoje nas Nações Unidas, onde ele dizia, referindo-se à Venezuela, que não existe saída fora da democracia. Existe democracia com um governo que é fruto de um golpe e onde o, entre aspas, presidente tem 3,4% de aprovação? Isso é democracia, Alex? Não, acho que não. Acho que existe a resistência, né? Quer dizer, nós estamos resistindo, né? Vários outros colegas nossos, pessoas estão resistindo. O projeto social está resistindo, né? Outras forças aí estão resistindo, claro. Mas os 3% dele, é surpreendente que sejam 3% ainda, é um número recorde, é um número incompatível com o presidente, porque o presidente da República, de uma democracia, como o poder emana do povo, e o povo dá 3%, ele tem 3% de poder. Ninguém consegue ser presidente com 3% de poder. Ele tem 100% de poder, a caneta dele é poderosa, ele tem uma caneta com 100% de poder. Não, o poder emana do povo, é o que diz a Constituição. Em tese. Não, o poder que emana do poder no Brasil não emana do povo e o povo é um sujeito relevante da história. Através de seus representantes. Não. Então, os representantes até Uma agora coisa é o poder legítimo, que são esses 3%. Outra coisa é o poder da barganha, é o poder da compra, que é o poder da caneta, que ele tem. A gente não vive num sistema plebiscitário em que diariamente você mede ibope e cai um governo. Porque se você assiste, os governos não duravam. Porque todo governo vai ter altos e baixos. O que a gente tem é uma instituição... Não, mas 3% nunca chegou a 3%. Você já viu 3%? Eu não sei se... Nem o Collor. Eu vou te falar uma coisa.
a gente discutiu um pouco ontem, né? Isso aí. Então, o que a gente faz? Você tem que... Nosso problema é defender um calendário até a substituição desse cidadão, se ele pudesse ser afastado antes. E ponto. Quer dizer, ele vai nisso aí. O que nós podemos tentar paralisá-lo para impedir que ele continue destruindo o Brasil, que é o que ele está fazendo, né? Agora, muito legal a gente ver o seguinte, quer dizer, que o Brasil inteiro aqui nos acompanha. De Catolé do Rocha, na Paraíba, a Guarantã do Norte, em Mato Grosso, passando por Praia Grande, Fortaleza, todos esses locais. Eu queria, quer dizer, na verdade, quer dizer, todo mundo sabe da impopularidade do Temer, do fator Lula, mas uma coisa que chocou o PSDB é o fato de todos os candidatos do PSDB não chegarem ao segundo turno. Quer dizer, o Dória está em quarto lugar, o Alckmin está em quarto e o Aécio está em quinto, porque ele perde também, além de Lula, Bolsonaro e Marina, ele também perde para o Ciro. E é interessante, quer dizer, vamos imaginar, quer dizer, o Haddad, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, deu uma entrevista, disse que o sonho tucano é ter uma eleição entre direita e extrema-direita, ou seja, tira o Lula e eles enfrentam o Bolsonaro. Os três, todos levam uma surra do Bolsonaro. Quer dizer, como é que vocês encaram o fato do PSDB apanhar do Bolsonaro? Deixa eu falar. Eu acho que eu acho que o que está acontecendo, isso que deve estar deixando assim perplexos os analistas, né, é que o centro está com o Lula. O Lula tem esse tamanho porque uma parte do centro que ele tinha perdido está voltando para ele. Então ele virou um sujeito que realmente ele expressa uma força que ele já teve, que o PT perdeu e que possivelmente está retornando, porque o Brasil está apanhando muito. É aquele setor que está vendo que fez uma aposta que não deu certo, que se quer recuperar, se quer retomar emprego, se quer retomar algum serviço público, algum bem-estar que só o Estado pode garantir, tem um cidadão que fez isso, tem alguém que tem uma herança que pode fazer. Eu acho que isso está acontecendo. De repente, nós estamos indo, isso que talvez esteja aí, esquecendo os números. Aparece o Lula e aparece o Bolsonaro. Os outros não. Ou seja, nós podemos estar indo para um cenário que muita gente disse que ia vir, eu não sei se vai vir, não vou ficar fazendo bruxaria, mas que é o cenário que é o seguinte, é um cenário francês. Marine Le Pen e um candidato de centro, que pode não ser um candidato tão de centro como na França, que é um de centro para lá, aqui é um de centro-esquerda, que é o Lula. É importante dizer que o Lula sempre foi conciliador, sempre foi um personagem de centro. Com o Lula, os empresários ganharam muito dinheiro, a classe média progrediu, quer dizer, os pobres progrediram. E as pessoas dizem que não, o Lula é um radical de esquerda. Quer dizer, o Lula foi testado 8 anos como presidente, né, Alex? Sim, mas o discurso dele, quer dizer, o que a gente está vendo aí, tanto o discurso dele como o discurso do Bolsonaro são discursos radicais no sentido de que são firmes, de um lado ou de outro. Os tucanos que estão no meio do muro, que não sabem se ficam... Esses perderam completamente a confiabilidade. Porque assim, não são confiáveis. O Gianotti, né? Só se, isso, você né? se você acreditava no compromisso social-democrata dos tucanos, você errou, está errado há 20 anos. Que há 20 anos eles abandonaram a social-democracia quando o Fernando Henrique disse para esquecer o que tinha escrito e quando disse que o importante é o mercado em relação ao Estado. Isso mudou a coisa dele, isso foi em 1992, quer dizer, até mais de 20 anos. Né? Agora, o compromisso democrático deles, quando eles apoiaram o golpe e sustentam cotidianamente o golpe, virou um problema. É constrangedor para quem, se diz alguma coisa digna. Virou um problema, Eu não quero... O Temer, Alex, eu concordo com o Paulo, eu queria fazer esse comentário, porque eu acho o seguinte, quer dizer, não adianta o PSDB dizer que é um partido assim, assim, assado. O PSDB apoiou o golpe, o PSDB sustenta o golpe. E aí, não sustenta de agora, aliás, sustenta lá de trás. O Temer foi denunciado por corrupção, né? E aí o que aconteceu? Aí dizem, não, o PSDB vai se dividir, ter os cabeças brancas e os cabeças pretas. Os cabeças pretas que se preocupam com a ética querem votar contra o Temer. Então deu lá 20 votos a favor, 20 votos contra. Agora o Temer é denunciado por obstrução judicial, como chefe de organização criminosa. Apareceu a mala do Gedel, o que fez o PSDB? Em vez de se reunir para discutir se sai, fechou questão. O PSDB agora vai inteiro com o Temer. Ou seja, vai inteiro para o caixão. Para salvar o Aécio, vai sacrificar o partido para salvar o Aécio. O rosto do PSDB, o último rosto que o PSDB tem para apresentar é o rosto do Aécio Neves, que é o sujeito. Só que falando no telefone com o Joesley. Um cara que não precisa matar. Perdeu para uma organização criminosa. Quer dizer, Nossa Senhora! Só aqui, ó, o Pedro Gobert está falando isso, quer dizer, é verdade, o PSDB é o golpe, o PSDB hoje é o golpe. Só que tem um ponto que é o seguinte, quer dizer, como o Brasil vive um estado de golpe, a mídia apoia o golpe, quer dizer, o sistema financeiro apoia o golpe, quer dizer, de certa maneira, isso é um risco para a democracia brasileira, porque o PSDB sempre foi o partido das elites, das oligarquias. Se
vamos dizer assim, chega-se à constatação de que o PSDB jamais chegará à presidência pelo voto, porque ele se condenou ao se abraçar com o Temer, pode ser que nunca mais tenha voto no Brasil, que a gente tenha parlamentarismo, que a gente tenha outras coisas, porque o PSDB representa o status quo. Como é que você vê, Paulo? Não, eu vou dizer Deixa assim, eu só falar uma coisa, só para não esquecer. Eu acho que o que a gente vê nessa pesquisa também é que a população não apoia o golpe. Claro. A população não apoia o golpe, senão o Temer não teria essa rejeição. Claramente. Dizer, a população não está claro, devia ter... O senhor apoia o golpe ou não, mas está nítido que a população não aprova o golpe. Todos os sintomas do golpe ela condena, né? Todos os sintomas. Pode não chamar de golpe, isso é questão semântica, chamar disso ou daquilo. Mas a população não aprova o que aconteceu. Eu vou, na verdade, emendar com uma outra questão que eu acho que tem a ver com isso, mas antes só dando aqui um alô para Sorocaba, Belém, Fortaleza, Natal, todo mundo que está nos saudando. Peço que continuem a compartilhar, porque é muito importante ampliar o alcance. Nesse aspecto de não apoiar o golpe, quer dizer, uma das notícias que mais repercussão tiveram hoje, nessa manhã, foi publicada nos jornais mineiros e a gente reproduziu no 247, ampliando um pouco. Uma pesquisa feita em Minas Gerais aponta, em primeiro lugar, para o Senado, Dilma Rousseff. Quer dizer, como é que fica? Quer dizer, a presidente golpeada, legítima, tirada do poder, aparece em primeiro lugar em Minas. E tem uma discussão se ela deve ou não concorrer ao Senado, mudando o domicílio eleitoral dela, que hoje é Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. Como é que você vê essa pesquisa, Paulo? Olha, eu acho que essa pesquisa ela não é totalmente surpreendente, se a gente lembrar que em 2014 o Aécio perdeu em Minas. Isso é um dado importante, quer dizer, não é uma coisa assim, não é um raio no céu azul, isso já vem. E eu acho que é isso que você falou, é isso que a gente está vendo, ou seja, começa a ver assim, a cair a ficha. As pessoas começam a ver que elas viviam melhor, começam a ver que foram cometidas injustiças. Quando o chefe da oposição se torna o chefe do golpe e é desmascarado, até ponto de viver escondido. Hoje o Aécio é um sujeito que vive ali assim, não quer ser reconhecido. Não, mas já está querendo sair da toca, viu, Paulo? Já está, mas enfim, mas está numa situação... Claro, deram algumas confortos para ele, algumas seguranças para ele. Mas é um sujeito que está assim, quer dizer, é esse sujeito que mostra, quer dizer, o desmoronamento do grande adversário deles. Porque uma coisa que a gente tem que pensar nos tucanos é o seguinte, o PMDB jamais daria um golpe sozinho. O PMDB não é um partido que tenha sequer projeto, sequer competência. A inserção na mídia, no sistema financeiro. Na mídia, na classe dominante, vamos falar a verdade, que tem o PSDB. Não, ele é visto como um partido do presidencialismo de cooptação. E ele é o partido que tem que ser cooptado. Para ser comprado para dar governabilidade. Exatamente. O cara que seria o cérebro seria o PSDB. E esse cérebro agora está avariado, está claramente avariado. E eu acho que essa é uma situação que reflete assim, a crise do empresariado brasileiro, a crise de pensamento político, aquela pergunta frequente, existe ou não existe uma burguesia nacional, que voltou a aparecer, quer dizer, existe ou não existe um empresariado de preconceitos nacionais, existe ou não existe um projeto de capitalismo brasileiro, que são questões que o PSDB parecia ter sido capaz de encarnar, ter sido capaz de responder, e que não está sendo, e está sendo abandonado. Quer dizer, o presidente da Fiesp é um empresário que ele fabrica o que mesmo? Né? Você, como é que você viu essa pesquisa da Dilma? Bom, é mais uma prova de que não colou o golpe. Né? As pessoas não acreditaram nesse Mas você acha que ela deve ser candidata por Minas? Claro, por Minas, Rio Grande do Sul? Por Minas, e deve ganhar. Foi o que eu imaginei quando deixaram quando o Renan deu aquela declaração, derruba, mas não dá coice, na minha terra, a gente derruba, mas não dá coice. Né? Quando preservou os direitos políticos da Dilma. Eu achei interessante até. E eu acho que ela tem que concorrer, vai ganhar. E esse é um volta Dilma. Ela volta como senadora. É um volta Dilma. Vai dar o volta Dilma. Tinha gente que queria que ela concorresse pelo Rio Grande do Sul para tirar o mandato da Ana Amélia. Se ela concorre por Minas, os dois senadores que estão vencendo lá são o Aécio e o Zezé Perrella. E o Perrella. Os dois estão meio complicados, mas nunca se sabe, né? Tem aqui o Dioclésio dizendo que o Aécio derreteu igual sorvete. Muitas pessoas aqui estão pedindo, Paulo, para a gente debater o Ciro Gomes, né? Se o Ciro tem chance, se ele deve ser apoiado, se ele deve ser o plano B do campo progressista ou até o plano A. Imaginando o plano C, o plano Ciro. Imaginando que o Lula eventualmente não possa concorrer. Na sua opinião, o Ciro tem chances, deve ser apoiado ou não? Com o Lula candidato, o Ciro não tem nenhuma chance. Mas considerando o cenário do Lula não ser candidato. Aí tem várias... Muda o jogo inteiro. Porque daí tem que saber, o PT vai ter candidato ou não?
Quem vai ser esse candidato? O Lula vai ter força para fazer um candidato, mesmo tendo sido excluído? A resposta à injustiça vai ser... Ou seja, tem muita... o Lula ainda continua um senhor do jogo. E eu acho que o Ciro está tendo um comportamento que, na verdade, atrapalha a ambição de ser o sucessor natural do Lula, caso ele seja impedido. Ele tá assim, se colocando... Está tão claro que ele faz um jogo assim, querendo comer nas bordas o Lula, chacoalhar para ver o que acontece, que caso o Lula caia, caso o Lula não possa concorrer, ele pode ser responsabilizado por isso. O eleitorado pode achar que o Ciro, não só que o Ciro é um companheiro... Está balançando a árvore. Está balançando, está ajudando a derrubar. Portanto, isso não é bom. Isso não é bom. Agora, o Mário Lopes fala o seguinte, quer dizer, que o Ciro é o único candidato que tem um projeto econômico para o Brasil. Todos os outros só querem ser presidente, mas quem está trabalhando num projeto é o Ciro. Como é que você vê o Ciro, Alex? Não é verdade, não é verdade. Não, o Ciro, olha, o Ciro pessoalmente, eu acho ele um cara muito legal e tudo. Agora, essa última declaração dele sobre o Palocci é um desastre total, né? Quer dizer, ele cortou todas as pontes, queimou. Ele tem uma coisa importante, eu acho. Ele já não é um cara popular, né? Ele não é popular. Para o projeto dele, o que dá credibilidade ao projeto dele é que hoje ele tem uma aproximação com o Bresser Pereira, que não é uma pessoa simbólica, é um tucano que abandonou o barco tucano, que apoiou o Lula, que combateu o impeachment, que tem um projeto para o Brasil, que tem credibilidade, assim. Então é importante. Agora, isso não faz candidato a presidente. Gente com credibilidade, todo candidato tem, não quer dizer que ele seja. Então eu acho que... Não, eu diria o seguinte, eu tenho grande simpatia pelo Ciro, pessoal. Eu acho que ele, de fato, quer dizer, é uma das pessoas que tem com mais clareza o diagnóstico sobre o sequestro do Brasil pelo rentismo, pelo sistema financeiro. É quem tem mais clareza, talvez, sobre a necessidade de reindustrializar o Brasil. Agora, a grande questão é, ele tem força popular para ser presidente? Será que ele não deveria ser um vice do Lula, eventualmente, né, e se preparar para ser um presidente depois? Não sei, quer dizer, não sei se ele está passando um pouco o carro na frente dos bois. Mas nunca se sabe, quer dizer, as pessoas não sabem efetivamente se o Lula será ou não será candidato. Eu acho que é importante a gente falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, na verdade, ele mostra uma resiliência muito grande, né? Porque ele é visto como uma pessoa de fora do sistema, né? O Lula é o perseguido, é o cara que é atacado dia sim, dia não, dia e noite. O PSDB e o PMDB, eles são um golpe, então eles não têm candidatos viáveis. O Bolsonaro, embora, vamos dizer assim, tenha apoiado o impeachment, ele não é associado ao governo Temer. Claramente ele é um outsider. Então, quer dizer, se a gente chega àquela situação de que você vai em todos, como diziam lá os argentinos, quer dizer, pode sobrar para o Bolsonaro. Por que não? É tão impossível ele vencer? Vencer eu acho impossível, porque eu acho que o Bolsonaro não representa uma alternativa para a maioria dos brasileiros. Né? Ele não tem respostas que os brasileiros procuram no plano de emprego, no plano de educação pública. Ele não tem respostas para as grandes questões brasileiras que o cidadão brasileiro procura em eleições. Numa eleição nacional, onde tem um debate relativamente livre, onde as opções possam ser colocadas na mesa. Ele vai representar sempre uma saída extremista, porque ele é um sujeito de restrição. O que ele propõe é reprimir parcelas da população que conquistaram direitos, ele quer retirar direitos. Né? Quer dizer, se a gente fizer a lista do Bolsonaro, não é pouca coisa, é coisa contra as mulheres. Olha, as mulheres lideraram o primeiro protesto contra o Temer. Ele é um sujeito que quer recolocar a opressão das mulheres. É um sujeito que reprime gays, homossexuais, o que a gente quiser, de uma maneira selvagem. Né? Ele fala de forma selvagem. É um sujeito que propõe a retomada da ditadura. Ele elogia torturador. Eu pergunto, que brasileiro hoje em dia... É desumano. Que brasileiro hoje em dia... Quer dizer, tem gente que deve gostar, porque ele tem algum apoio. Mas a maioria não aceita. Mas essas pessoas nem sabem desses detalhes. Né? O cara falou de tortura, ouve o nome. Alex, não vamos ser tão otimistas assim. Eu acho que assim, Hannah Arendt falava uma coisa muito boa sobre os alemães. Os alemães sabiam exatamente o que acontecia nos campos de concentração. Podiam fingir que não sabiam, e depois, quando a vergonha os obrigou a dizer, não sei. Mas os alemães eram instruídos. É diferente. Mas instrução política é uma coisa de informação. As pessoas sabem o que o Bolsonaro... E vamos falar. Esse é um debate que a gente tem que comprar. Tem pessoas que concordam com as coisas que ele fala. O grande ponto do Bolsonaro, que é onde ele vai dançar durante a campanha, é que ele não tem nada para mostrar. O que o senhor fez? Além de xingar a Maria do Rosário, além de elogiar o Brilhante Ustra, o que o senhor fez na vida? Quer dizer,
Coloca o Lula, o que fez o Lula e o que fez o Bolsonaro. Eu acho que ele não ganha. Eu acho que ele não ganha. A campanha, o que é? A campanha é comparação. Mas né? ele tem um ele bolsão. ele vai Bolsonaro cair. tem um bolsão. Claro, mas ele vai cair. Ele vai cair. Não vai ter essa possivelmente a leitura do porcentagem. Bolsonaro aqui mandando um recado pra gente: bando de comunistas safados. Vão para Venezuela passar fome. Eu só queria te dizer, Silvia, nós não somos comunistas, não queremos ir para a Venezuela. A gente só quer que o mercado de consumo no Brasil volte a crescer, para que os pobres consumam mais, para que os ricos consumam mais, para que o Brasil volte a ter paz social e volte a ser admirado no mundo, o que deixou de ser desde o golpe. Agora, eu queria, Paulo, quer dizer, já que a gente entrou nesse tema Bolsonaro, ele hoje, se eu não me engano, ele deu uma declaração, porque a gente debateu esse assunto ontem, que foi a questão do general Mourão. Né? Elogiou o general. Ele elogiou o general. Ele falou, olha, na verdade ele tem todo o direito de expressar a opinião dele, é uma liberdade de expressão. E a Janaína Pascoal, que foi a parecerista do impeachment, do golpe, ela disse, não, ele não defendeu o golpe, ele só defendeu a intervenção, uma intervenção corretiva, militar. Quer dizer, as pessoas estão meio que se assanhando, né? Não, vamos dizer assim, existe uma crise, esse desmanchar do governo Temer abre tudo que há de muita coisa que há de podre no Estado brasileiro, inclusive generais que falam que vão fazer golpe, que dizem que, olha, não é uma receita de bolo, mas está planejado, é uma tábua de logaritmo. Eu não entendo, não estudei esse ponto, a gente vai se aproximando, né? Ou seja, tem uma questão, e que essas pessoas falam, e assim, o Bolsonaro, ele tem uma proposta de autoritarismo. E tem pessoas que são a favor. Tem pessoas que são a favor. Essas pessoas são um bloco minoritário, né? E mesmo assim, países onde o nazismo chegou ao poder, que foi na Alemanha, o nazismo nunca teve 50% mais um dos votos. É um ponto que... Mas eles podem fazer uma manobra e driblar a maioria, porque a maioria era contra, mas eles conseguiram fazer isso. Ou seja, então, eles nunca conseguiram seduzir a maioria. Eu acho assim, que o Brasil não tem essa chance, por isso que no Brasil, inclusive, o presidencialismo é bom, porque ele é claro, né? E por isso é bom que sejam eleições livres, para que o povo possa se manifestar. O cenário ideal para o Bolsonaro, que é uma eleição onde o candidato adversário seja fraco, seja um candidato desconhecido, seja um candidato que não tem um projeto claro. Ou seja, é parte do interesse do Bolsonaro eliminar o Lula. Porque o Lula tem uma base popular que o Bolsonaro procura, que o Bolsonaro cultiva com esse discurso dele. Agora, eu queria tocar num ponto, quer dizer, que a notícia mais recente, que é de agora, é o seguinte, quer dizer, o Lula cresce, o partido do judiciário responde, o poder judiciário. Ele se tornou réu pela 7ª vez, dessa vez na Operação Zelotes, acusado de vender medida provisória lá da indústria automotiva. Aliás, o regime automotivo que vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. É importante notar, quer dizer, que vários senadores do Nordeste, governadores se posicionaram dizendo que essas medidas de incentivo foram muito importantes. Quer dizer, hoje se produz muito automóvel, para quem não sabe, na Bahia, em Pernambuco, graças a essas mudanças. Mas no Rio Grande do Sul. Mas o regime automotivo ele foi... exatamente, claro, quer dizer, vale para o Rio Grande do Sul também. É assim, quer dizer, o Lula cresce e o Poder Judiciário responde? Não, pois é cada vez mais ridículo, né? E os procuradores acham que ninguém está percebendo, as pessoas percebem. E isso só ajuda o Lula, né? Porque é mais... cadê a prova? Réu do quê? Quer dizer, as pessoas se perguntam, como réu pela 7ª vez, cadê a prova? Comprou com que dinheiro, aonde está, onde foi depositado... É tudo vago, é tudo vazio, né? Então, é aquela coisa, de tanto eles baterem, as pessoas já perceberam que estão batendo para derrubar sem nenhuma base. Isso só ajuda o Lula. Teve uma leitora nossa que falou o seguinte, se vier mais uma denúncia, ele ganha no primeiro turno. Vamos massa de bolo? A lógica é mais ou menos essa. Vamos ser tão otimistas. Se não fosse esse massacre, o Lula não estaria com 32. Ele estaria com 50? Peraí, vamos falar a verdade. Imagina todo dia você sai de casa, alguém aponta o dedo e diz que você é ladrão. Claro que tem alguém que começa a ficar em dúvida. Claro que alguém pergunta, será que não é? Quer dizer, o Lula já é uma vítima, embora ele esteja sobrevivendo, passando bem por isso. Mas vamos ter claro, quer dizer, sabe, você vai criando uma situação que você pode sim achatar, se impede o crescimento, sabe? E as pessoas ficam querendo achar razões por isso. Não, a razão é o judiciário. E aí, eu queria pensar numa coisa uma pergunta que ontem foi feita aqui pela Sandra Abdala, que ela fez essa pergunta, assim, que estava difícil de entender o meu pensamento sobre o judiciário. Meu pensamento é assim, todos somos
contra a corrupção e achamos necessário o combate à corrupção. Nesse sentido, a Lava Jato tem um papel. O que eu não aceito, que eu acho condenável, é quando esse combate à corrupção se transforma num ataque à democracia, que é o que eu acho que acontece no Brasil de hoje. Em nome do combate à corrupção, que é um combate necessário, nós estamos atingindo lideranças populares, estamos quebrando a democracia, diminuindo garantias democráticas, estamos indo para um estado de exceção em nome de um combate, em nome do combate à corrupção. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que o Lula, ele sabe, é bom, é uma demonstração da resistência formidável que ele possui. A gente tem que reconhecer como o governo dele deve ter sido bom, muito melhor do que as pessoas gostam de admitir, para ele ainda ter esse patamar. Porque, imagina, se ele não fosse isso aí, ele já estava eleito no primeiro turno. Eu tenho uma tese, eu vou passar antes para o Alex. Eu acho que o golpe de 2016 só aconteceu porque a direita brasileira se deu conta do seguinte fato. Perdeu uma eleição, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro. Aí olhou, porra, o candidato é o Lula, ia perder 5, seriam 20 anos, né, fora do poder, ia ser uma síndrome de abstinência tão grande que não suportariam, porque esses partidos precisam da máquina do Estado para sobreviver. Então é o seguinte, quer dizer, então precisavam atacar, o PSDB passou a falar em golpe desde o primeiro dia, pós-eleição. Agora o Paulo tocou num ponto importante, dizendo o seguinte, quer dizer, olha, o ataque à corrupção se converteu no ataque à democracia. E ontem tinha uma matéria na BBC em que o PT supostamente estaria discutindo se, com a eventual inabilitação do Lula, se o PT deve participar ou não das eleições. Se o melhor não seria fazer um boicote. A gente até perguntou isso aqui para o Zaratini outro dia e falou, porra, mas fazer um boicote é entregar tudo. Quer dizer, o que você acha, Alex? Eu acho que a melhor chapa, não sei se é possível, seria Lula-Flávio Dino. PT-PCdoB. Por quê? Porque o Lula, o Dino é um cara de esquerda, só que é um juiz, não é? Um cara, digamos assim, entre aspas, comportado, não é malucão, não é radicalzão, não é? Ele é um cara moderado, mas é de esquerda, é um cara muito sério, não tem nenhuma acusação. Não é popular no Brasil. Se o Lula sai com ele pelo Brasil, ele se torna conhecido. Se impedem o Lula, está lá o Flávio Dino, jamais conhecido. E eu acho que o Flávio Dino é muito mais próximo do Lula do que qualquer outra opção. Olha, Alex, eu concordo com você. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que o Dino é talvez o governador, é um dos governadores, quer dizer, com mais qualificações, quer dizer, do ponto de vista intelectual, moral, quer dizer, isso é inegável. Assim como existem vários outros governadores muito bons também. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, ele tem a reeleição dele para disputar, quer dizer, esse é um cenário utópico. Ele já colocou, ele é candidato à reeleição pelo PCdoB no Maranhão. A questão é o seguinte, quer dizer, o PT boicota, não boicota, participa, e se o PT não participa, quem ganha? Tem legitimidade? Pois é, eu acho que essa discussão é uma discussão que começa dentro do Partido dos Trabalhadores. Porque aí tem uma questão, é uma questão que não é impossível imaginar que, além de perder o Lula, esse partido, que é um partido que tem 50 deputados, poucos prefeitos, mas tem uma história, tem uma estrutura nacional, ele vai abrir mão de indicar um candidato a presidente. Então, o candidato a presidente vai sair dele. O candidato a presidente pode ter uma aliança, eu imagino que seja. Ou não vai ter candidato. Eu acho que essa discussão de não ter candidato é uma discussão instrutiva para discutir, para concluir que deve ter candidato. Porque, assim, vou dizer assim, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar na França. Na França, o Mélenchon se lançou como um candidato minoria das minorias. Não tinha importância nenhuma. Vários partidos que seriam equivalentes ao PSOL, por exemplo, tinham um candidato próprio. Né? Que era de um partido lá, assim, NPA, uma coisa assim. Tinha seus candidatos. O Mélenchon cresceu, mostrou, e os partidos aderiram a ele, e por uma pequena fração, ele não foi para o segundo turno. Uma coisa surpreendente. Mas o Mélenchon, o que ele pegou? Ele pegou uma parte dos comunistas, uma parte da esquerda, uma parte do próprio Partido Socialista, foi para lá, enquanto que o Partido Socialista se derretia. Eu acho que ele tem que começar a discutir isso aí. Eu acho assim, quer dizer, discutir assim, no momento eu acho que não tem que discutir nada. No momento é uma coisa que eu só falo assim, é defender o Lula e defender o Lula até o fim, é recurso, se por acaso afastarem, não aceitamos, é brigar.
Porque estamos tratando de uma questão de vida ou morte. Porque não vamos ter ilusão de que ele vai transferir imediatamente. Não, e aí é outra guerra. O Brasil faz um golpe em 2016 e em 2018 faz uma eleição em que você exclui 40%. Quer dizer, é como, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, quer dizer, olha, final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo. Aí o São Paulo vai jogar com 3 jogadores. É mais ou menos isso. Eu acho que não pode existir porque não pode aceitar isso aí. Então tem que ser. Por quê? Porque é uma coisa que uma hora pode reverter. Ninguém sabe. É uma medida tão absurda, tão escandalosa, tão assim, que realmente. Agora, é muito fácil você tentar ganhar no susto. Né? Abaixa a cabeça, não tem jeito. Né? Não, e olha, é muito triste para um país você ter uma caneta de um juiz, quer dizer, pesar mais do que a vontade de, sei lá, 40%, esse tribunal de 30, Porto 40% da Alegre, população. Né, que elevou a sentença do Zé Dirceu para 41 anos, né, cujo presidente é aquele que compara uma sentença do Sérgio Moro à sentença que condenou a União no caso Herzog, que são sentidos totalmente diferentes, um no sentido pela democracia, outro no sentido de uma medida de exceção, quer dizer, então nós temos assim, agora, eu acho que a questão do Lula é o Lula. Mais do que até a democracia, o que a pesquisa mostra é que o Lula é confiável. O Lula é o que a população considera mais confiável. É isso que esses procuradores têm que ouvir. Não, se você ele é confiável. Tem leitores nos perguntando do Requião, tá? Vamos falar do Requião também, por favor. Boa. Vamos falar assim, não, eu só falo, porque eu acho que se hoje, assim, aquele empresariado que foi assim, que está em muitos no empresariado produtivo, ele está se perguntando se ele fez um bom negócio. Porque ele está sendo desmontado. Né? Aquele capitalismo, entre aspas, brasileiro, dê o nome que quiser, porque é associado, não associado, mas que estava, ele está sendo desmontado. Essas empresas estão indo para o beleléu. Estão chegando aqui empresas estrangeiras que vão transformar nosso empresariado em rentista, acionista, e seus netos serão empregados. Eles serão, ou seja, é uma situação bem diferente de perda. Então tem uma discussão aí e que eu não sei como é que isso vai ser. E tem outra coisa importante no caso do Lula, é o nacionalismo dele. Falando em nacionalismo. Porque os tucanos não têm nenhum, que o Temer não tem nenhum, isso também distingue o Lula dos demais. Roberto Requião, esse é um político nacionalista, inegavelmente. Sim. É uma alternativa? Não, eu acho que o Requião é um regional, né? Um fenômeno regional. Fenômeno. Ele é uma liderança regional. Tudo, liderança regional, é um cara firme, etc. Mas eu acho que não tem envergadura para uma eleição em 18. Eu acho o Requião é um político que eu admiro, normalmente eu aprecio as opiniões dele, o nacionalismo dele eu acho uma das questões mais importantes, porque o nacionalismo foi muito atacado, saiu de moda durante o período tucano, e a gente está vendo a importância do nacionalismo assim, como preservação de riqueza, como preservação de mercado, como defesa do Estado e dos benefícios que o Estado pode dar para a população. Essa é a coisa assim. Então eu acho o Requião uma figura necessária no debate político. Se era necessário numa campanha presidencial. Como candidato a presidente, eu não vejo. Ele pode até ser candidato a presidente, pode ser que ele dê um remeleixo total na campanha e vire uma referência. Eu acho que ele pode ser uma personalidade importante. Se for de tudo que tem no PMDB, ele sem dúvida é o melhor. Eu não sei se ele consegue, mas ele é o melhor. Bom, falamos da pesquisa, Lula crescendo, bombando, vencendo todo mundo, os tucanos lá no chão. Eu queria passar para um outro tema importante da semana, que causou bastante polêmica, é a famosa cura gay. Quer dizer, como é que vocês veem, quer dizer, agora a justiça autorizar psicólogos a curar homossexuais? Não, a justiça agora quer se meter em tudo. Data vênia, a justiça não tem condição de abarcar todo o leque de questões que ela quer entrar. Não existe cura gay, evidentemente, né? Explicar ou não importa. O que importa para quem não precisa de explicação. Aliás, não é uma coisa de explicar. O psicólogo deve tratar o preconceito, na verdade. O psicólogo tem que deitar no divã, ler o Freud, né? Eu acho que Freud falou em cura gay? Não, claro que não. Isso é uma piada. Uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto, é coisa de Bolsonaro, coisa das cavernas. Mas eu não sei como é que esse tema veio à tona. Desculpa incidir na tecla. Eu acho que tem um Parece setor... coisa do programa Silvio Santos.
vê um programa e cura gay, quer dizer... Entra na porta da esperança, Porta né? da Sai esperança. Não, como se alguém tivesse ter piada. esperança, né? Como se fosse motivo de esperança. Não, eu acho o seguinte, é mais pessoas uma... têm- Isso que você falou, é mais uma investida da justiça, e eu acho, é a justiça enveredando pelo caminho contra a democracia. Quer dizer, aí no caso, é inacreditável, porque é direito das pessoas, é a liberdade das pessoas. As pessoas se sentem. Vamos falar a verdade. Teve um tempo que as pessoas eram chamadas, gay era para ser chamado de um defeito. O corpo de é da desvio. pessoa. Não, O que a que tem pessoa que ver se com o sente corpo do assim. outro? Hoje, basta você conversar com um gay, basta você dar a palavra. Aquilo está dentro da pessoa, é parte do ser dela. Você negar essa pessoa. É inacreditável que isso venha da justiça. Que isso venha assim de um Bolsonaro. O argumento isso judicial até foi um argumento de mercado. O juiz alegava o seguinte, quer dizer, olha, como existem psicólogos que querem tratar, existem homossexuais que também querem submeter esse tratamento, por que proibir? Não, mas isso aí é uma coisa, é usar a medicina como medida de opressão. Claro. Sabe, você pega todo desvio, você passa a reprimir e usa a medicina. Porque na União Soviética, vamos falar, piores momentos da ditadura soviética, os dissidentes eram tratados como loucos. Ditadura soviética, Paulo? Existe uma ditadura soviética. Nos piores momentos, os dissidentes eram tratados como loucos. Sim, você divergia, você ia pro sanatório. É isso que estão querendo fazer. Isso que estão querendo fazer. Falar em ditadura, vocês concordam que a Coreia do Norte é uma ditadura? Olha, eu acho que não sei quem não concorde. Eu não sei quem não concorde. Agora, já que nós falamos da Coreia do Norte, vamos colocar as coisas assim. É uma ditadura, sim, eu acho que não há dúvida. Acho que até os coreanos acham que é uma ditadura, né? Eu não acho que eles acham que estão vivendo uma democracia. Mas eu acho que tem uma questão que está acontecendo na Coreia do Norte. Isso não é nenhum juízo de valor, nenhum mérito que eles estão fazendo. Mas o que está acontecendo na Coreia do Norte é o seguinte. Como um país que domina a tecnologia nuclear impõe um certo respeito à maior potência do mundo. Se a Coreia do Norte não tivesse esse domínio da tecnologia nuclear, já teria sido invadida. Então é uma questão, gente, que é maluca. Se a gente vive num mundo tão selvagem que a capacidade de fazer o mal virou uma vantagem. É o poder de retaliação. Não é uma grande novidade. A França só tinha bomba atômica porque o general de Gaulle, que simulava bomba atômica, falava no poder de dissuasão. Você não é atacado porque você pode contra-atacar. A Coreia do Norte, olha, é uma ditadura. Eu acho que aquele regime assim não tem saída para os norte-coreanos, a não ser prolongar a censura e tudo isso. Mas é o seguinte, tem um fato ali. Ele criou uma situação que é a mesma situação que outros países tentam manter. O Irã também tenta manter sua Aliás, o Saddam Hussein dizia a mesma coisa, porque a bomba atômica seria um instrumento de paz, de dissuasão. Exatamente. E impediram que ele tivesse porque queriam pegar o petróleo do Iraque. A Líbia tinha também uma tentativa de tecnologia nuclear que foi impedida. O Irã estão bloqueando isso aí por essa razão. Então, tem uma discussão ali. Vamos ter a questão coreana, sim, absurdo, jogar bomba. É absurdo. Tem uma postura ofensiva, é inacreditável. Não, você vê quem começou primeiro. Pois é. Quem começou primeiro ali? Porque ele tá fazendo ali o tiroteio dele, mas diante do que disse o Trump hoje na ONU, ela chegou na tribuna da ONU para dizer eu vou destruir totalmente a Coreia do Norte. Posso riscar o mapa, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. Pois é. Dizer justamente na sede da organização que cuida da paz mundial. Que o regime querendo quer ouvir, né? Porque agora sim que eles vão fazer mais bomba, E o Temer estava lá ouvindo, né? Não disse nada. Pra gente fechar, não. Agora, o Temer disse. O Temer disse sim. Ele disse... Ele condenou a Coreia do Norte, mas antes ele falou o seguinte, quer dizer, que ele tem muito orgulho do Brasil ter assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Foi um ato, vamos dizer assim, olha... E ele falou, o Brasil fez isso voluntariamente, sem ter sido obrigado por ninguém. O Brasil tem essas decisões voluntárias. Vamos ver qual era o governo para ver claramente. Fez isso por espírito de subordinação. Era uma coisa desnecessária. Você podia comprar uma atenção, e não para fazer bomba, mas para você preservar sua autonomia. Regimes, governos, são direitos. O que existe, na verdade, é que os Estados Unidos só respeitam o país que tem bomba. Porque países que não tem bomba, eles invadem, eles tomam pressão, apoiam golpe. Então, assim, a questão é essa. A imprensa costumou chamar o cara da Coreia de maluco. Eu não sei quem é o mais maluco, se é ele ou se é o Trump. Porque o Trump, que tem o maior arsenal bélico do mundo... Aliás, falou isso hoje também. Disse que investiu não sei quantos bilhões no exército americano. Que, na verdade, pelos próximos 20 anos é a maior máquina de guerra do mundo que ninguém vai chegar perto. É o que deveria falar mais baixo, né? Para tratar de um país pequeno, apesar desse
suposto poderio, a Coreia do Norte é um país pequeno. Vai comparar a Coreia do Norte com o gigante Tio Sam. Do ponto de vista do bem-estar, Então, você não pode comparar a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Então é o seguinte, depois do que o Trump disse hoje, né, é coisa maluca. Não dá para destruir um país. Vamos lá destruir a Coreia do Norte, que está ali colada na China, mas não vamos destruir a Coreia do Sul. Quer dizer, é um absurdo total, né? Isso tem que ser condenado com veemência, muito mais. Me parece que o Kim está respondendo às ameaças do mundo. Ele quer destruir. Começou antes, né? Então, ele começou a soltar os negócios. Eu acho que é o seguinte, o Putin tem que chamar os dois, trancar num quarto e perguntar assim, por que o senhor quer destruir a Coreia? Qual é a vantagem? O senhor quer destruir por quê? E o senhor, você quer destruir os outros? O absurdo é que ele está chegando mais destruindo, né? Então vamos parar. Providenciais. Não dá para ninguém destruir ninguém, pelo amor de Deus, né? Tem que chamar o Putin, que é o guardião da paz mundial, e fazer um acordo dos dois. Nosso homem de Moscou. É isso aí. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam mais um debate nosso, quer dizer, a gente, enfim, tem tentado fazer o melhor. Se vocês, enfim, quer dizer, a gente está tentando sempre seguir aqui a demanda do nosso público, né? Quer dizer, acho que vamos tentar continuar sempre que for necessário, em defesa da democracia, em defesa do Brasil, em defesa dos interesses nacionais. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Alex. Obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.